Olá, bom dia meus amigos, estamos de volta aqui no nosso canal Nutrição, Alimentos e CIA e você faz parte desse canal, porque foram vocês que permitiu tudo isso acontecer. Bom, muito bem, hoje eu quero falar a respeito da reportagem que saiu ontem no Fantástico a respeito do Dr. Rocha e mais precisamente falando sobre o diabetes. O Dr. Rocha foi massacrado ontem na Rede Globo de televisão, que na verdade deveria se chamar Rede Esgoto, porque é muito parcialista, né? Não é imparcial nas suas notícias. Até porque eu acho que a reportagem que foi exibida há alguns dias atrás pela Rede Record de televisão com o mesmo Dr. Rocha, falando sobre o mesmo caso, sobre o diabetes, teve uma repercussão muito grande e isso pode ter influenciado ou levado os redatores da rede em questão que exibiu ontem a ter feito a mesma matéria. Só que como a Rede Record de televisão é uma concorrente muito forte da rede proposta, então geralmente o que a Rede Record apresenta falando bem, essa rede de televisão ela apresenta a mesma proposta de matéria, mas falando contra. Porque as duas são meio que inimigas comercialmente falando, digamos assim. Mas vamos à questão na íntegra. O Dr. Rocha aparece no vídeo, eles compraram o pacote de videoaulas do Dr. Rocha, onde ele ensina uma dieta que favorece o diabetes. E naquele pacote de videoaulas, ele enfatiza que ele tem a reversão do diabetes e que o método foi criado por ele e que esse método ele pode até mesmo curar o diabetes. Isso eu vi na entrevista e você viu, você pode ver de novo lá no site da emissora. Bom, a propósito, o diabetes ele não tem cura, não existe cura para o diabetes, principalmente para o diabetes tipo 1, onde as células beta do pâncreas que produzem a insulina, elas foram destruídas, danificadas, e no diabetes tipo 1, essas células não produzem mais insulina e não podem ser refeitas, ou seja, não há uma possibilidade ainda na ciência de fazer com que essas células do pâncreas voltem a produzir insulina. Esse é o problema. Agora, o diabetes tipo 1, na verdade, é cerca de 10% de todos os diabéticos. A maior parte é o diabetes tipo 2. Na reportagem mesmo você viu que existem cerca de 16 milhões de diabéticos no Brasil. Então digamos que 1.600.000 desses diabéticos têm o diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, o pâncreas até produz insulina, mas há uma rejeição da célula em receber essa insulina para jogar a glicose dentro da célula. Um dos grandes erros do Dr. Rocha nas suas palavras e nos seus DVDs explicativos é dizer que ele tem um método que foi criado por ele, é o que ele deixa entender, é o meu método, e dizer que ele tem a cura para o diabetes. Na verdade, não existe a cura nem para o diabetes tipo 1, nem para o diabetes tipo 2. O que acontece é, você consegue com a alimentação, e nós sabemos disso, com uma alimentação paupérrima, pobre em carboidratos, você consegue controlar esse diabetes, você consegue manipular como se você estivesse usando uma droga. A grande vantagem em você manipular, ou seja, controlar o diabetes com a ingestão baixíssima de carboidratos é que não há efeito colateral nesse procedimento. Agora, quando você usa medicamentos, aí sim há todo um processo de efeitos colaterais, até mesmo pelo medicamento. Ok? Um dos problemas relacionados ao diabetes descontrolado, digamos, você pode ter retinopatia, você pode ter problema nos rins, você pode ter problema na sua circulação, chegando até a amputar os membros inferiores. Muitas pessoas amputam as suas pernas justamente por causa disso, algo como glaucoma e tantas outras doenças que podem se infiltrar por causa do diabetes.
O interessante é que o presidente da Sociedade Brasileira do Diabetes diz lá que é impossível você controlar sem o uso de medicamento, ou seja, o que se diz e o que se prega pela Sociedade Brasileira do Diabetes é que você precisa ter uma alimentação boa, balanceada, você precisa fazer exercício e você precisa do medicamento. Só que, na verdade, não é bem assim. Porque a alimentação balanceada que a Sociedade Brasileira do Diabetes ela preconiza, ela ensina, é metade da sua alimentação ou 60%, que é um pouquinho mais da metade, em carboidratos. E você realmente não precisa de carboidratos para você sobreviver. Você pode sobreviver sem carboidratos. Mas em uma alimentação low carb, em uma alimentação cetogênica, você não precisa zerar os carboidratos. Você baixa esses carboidratos até uma proporção muito boa para que a sua glicemia, para que a sua glicose sanguínea, ela fique bem baixa, Muitos casos de pessoas que usam a dieta low carb e cetogênica, a sua glicemia ela fica na faixa dos 90 a 100, que é considerado uma glicemia boa. Agora, um detalhe a se dizer é que esses procedimentos de dieta, eles controlam, ou seja, eles fazem o mesmo papel que os medicamentos propõem a fazer, mas com problemas na sua saúde. Então, se você continuar com essa alimentação low carb, cetogênica, você vai ter um controle total sobre o seu diabetes. Agora, se você voltar a ingerir uma grande quantidade de carboidratos, você terá o problema do diabetes. Então ele não foi curado. Principalmente no diabetes tipo 1, onde não há produção de insulina. A insulina joga glicose dentro da célula. Então, se você não come carboidrato, ou seja, se você ingere muito pouco carboidrato, você não precisará de insulina, de tanta insulina para jogar glicose, porque tem glicose no seu sangue, mas em pouca quantidade. Então, geralmente, quem aplica insulina e faz uma dieta low carb, ele terá que usar muito pouco insulina para fazer o trabalho de glicose, jogar glicose na célula, porque ele não está ingerindo praticamente quase glicose nenhuma. Agora, um dos grandes problemas com a Sociedade Brasileira do Diabetes é que eles ainda acreditam piamente de que se você substituir o carboidrato pela gordura, você vai ter grandes problemas de saúde relacionados a problemas cardíacos. E existem vários estudos demonstrando que isso não é verdade, que a ingestão de gordura não causa doenças cardiovasculares. Está cheio de meta-análises e de estudos randomizados provando isso. Uma outra coisa interessante é que a testemunha que depois lá nessa reportagem, ela diz que usando o método do Dr. Rocha, ela teve problema com todos os seus exames, todos eles estavam alterados. E isso não é verdade na prática, porque geralmente quem usa a dieta low carb, cetogênica, os exames eles se mostram muito favoráveis, porque a glicose desce, os triglicerídeos descem, a hemoglobina glicada também fica numa faixa muito boa, o HDL sobe. Um problema com a dieta cetogênica e low carb em algumas pessoas, que são poucas, acontece de subir o LDL, que é considerado colesterol ruim, mas isso são em muito poucas pessoas. E o que dá para entender também na reportagem é que aquela testemunha que depois parece que ela não está muito bem à vontade falando sobre o que aconteceu com ela. O que nos dá a entender que ela foi manipulada para fazer aquilo. E o interessante também é que eles não pegaram nenhuma pessoa que usou o método do Dr. Rocha para testemunhar, dizendo que aquela dieta funcionou muito bem para elas. E muitas pessoas têm esse testemunho, porque nós sabemos que uma dieta baseada em uma redução grande de carboidratos, ela vai influenciar sim no controle
do diabetes, com certeza. Mas um dos grandes erros que eu vi ali foi a ênfase de reverter totalmente o diabetes e de cura do diabetes e dizer que tem um método revolucionário, ou seja, criado por ele mesmo. Esse método, na verdade, ele é usado em muitos países do nosso mundo, inclusive nos Estados Unidos, muitos médicos naturopatas, porque nos Estados Unidos tem essa disciplina. Você tem os médicos, medical doctors, os natural doctors, e tem o C-Practice também, que é uma outra forma de medicina lá. Então, nos Estados Unidos, a maioria dos naturopatas usa esse método para controlar, para que a pessoa possa viver uma qualidade de vida normal, mesmo tendo histórico de diabetes. Mas se essas pessoas voltarem a ingerir uma grande quantidade de carboidratos, com certeza elas vão ter os mesmos problemas que tinham antes, isso com certeza. Então esse método não é um método criado por ele, a não ser que a lista de alimentos e as regras específicas são deles. Aí tudo bem. Mas nenhum dos médicos que utilizam a dieta low carb, cetogênica, para o controle do diabetes, dizem que curam o diabetes. Na verdade, isso realmente não existe, tá? Mas é uma das melhores formas de se viver uma vida com qualidade para aqueles que têm diabetes, é você fazer uma dieta low carb e cetogênica. Isso nós sabemos até pela fisiologia do corpo humano. Se você for estudar a fisiologia lá, onde fala sobre os hormônios, principalmente do hormônio insulina, você vai ver que o próprio livro de fisiologia, o próprio estudo da fisiologia, vai dizer que se você tem pouca glicose na sua corrente sanguínea, você precisa de pouquíssimo hormônio, ou você não precisará de remédios para ajudar essa glicose a entrar dentro da sua célula. Então, esse é um ponto fatídico e que a ciência demonstra que isso funciona, principalmente a bioquímica e a fisiologia. Agora, devemos ver também que existem alguns interesses que estão por trás de toda essa maquinária, porque nós temos 16 milhões de brasileiros com diabetes. Nos Estados Unidos provavelmente é muito maior, porque o país tem muito mais habitantes. E isso não deixa de ser uma fonte muito grande de lucro, tanto para as indústrias farmacêuticas que vendem o remédio para controlar o diabetes, quanto para as indústrias alimentícias que dizem que você pode comer o seu carboidrato à vontade, viver uma vida normal, 50% a 60% da sua alimentação em carboidrato, e você vai tomando o remédio que eles propõem para ajudar essa glicose a entrar para dentro da célula, e isso vira um círculo vicioso que na maioria das vezes vai detonando a vida e a saúde do paciente cada vez mais, porque você come carboidrato, precisa do remédio, aí você vai no seu médico, no seu nutricionista, ele diz que você deve ingerir 50% a 60% de carboidrato, cai de novo na empresa alimentícia e depois você tem que comprar o remédio da indústria farmacêutica e voltar no nutricionista para ele ir te acompanhando, e isso vai virando um círculo vicioso e, afinal de contas, isso está enchendo o bolso de todos aqueles que fabricam seus produtos e também do governo, que enche os cofres públicos com o imposto que essas empresas todinhas pagam, ok? Então isso é o que eu queria falar a respeito da reportagem. Essa é a minha opinião e você não é obrigado a acreditar e nem concordar comigo, mas eu resolvi fazer esse vídeo justamente porque deu muito falatório, né? Digamos que nas redes sociais, no círculo do pessoal que faz e que usa a dieta cetogênica e low carb. Um abraço para vocês e até a próxima.